Como os irmãos sabem, nós estivemos durante os meses de fevereiro e março trabalhando o tema que é a visão da igreja, ser uma igreja saudável. E vários pontos foram focados e tratados aqui pelos Obrigado, meu filho. Melhorou? A culpa não é dele, não. É do aparelho lá. Então, vários... são mais ou menos 9 ou 10 ênfases que nós temos aqui. Cada domingo, o pastor trazia a mensagem pela manhã e à tarde. Eu estou encerrando esta série e começando também automaticamente outra série. Pela manhã e à tarde estarei pregando também. E hoje nós estamos encerrando com o tema Igreja Saudável na Mordomia. E começando a série Coração Generoso. Uma coisa tem a ver com a outra. Então nós estaremos falando hoje pela manhã sobre a contribuição cristã. Eu vou pedir que vocês usem a sua Bíblia ou o celular. Abra lá em Malaquias, Velho Testamento. Acho que é o penúltimo livro da Bíblia. É o último do Velho Testamento. É o último. Malaquias 3:10. Onde Deus diz ao povo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Venham minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Amados, eu reconheço e confesso que nós temos sido muito tímidos em abordar esse assunto de contribuição, de oferta e dízimo na igreja, no púlpito, por temor de sermos comparados a algumas igrejas da Avenida da Prosperidade que focam muito nisto. Vender bênção, trocar de 10 para receber 100, vender feijão poderoso e coisas assim. Então isso nos tem feito calar muitas vezes e omitir e, consequentemente, deixar de doutrinar biblicamente a igreja sobre um assunto tão importante. Para entender qual o critério para estabelecer qual a verdadeira contribuição que o cristão deve entregar na igreja, precisamos buscá-lo na palavra de Deus. Esse é o texto que nós lemos aqui agora. Há muitos crentes que não entregam o dízimo por achar que ele é uma prática da lei de Moisés e que está ultrapassado. Outros não entregam porque acham que não podem, pois vai fazer falta no seu orçamento. Há aqueles que o combatem ferrenhamente. E há aqueles que são dizimistas no coração, mas não entregam por estarem desempregados ou sem renda. O critério para entendermos qual deve ser a contribuição cristã está na Bíblia, pois ela é a nossa regra de fé e prática. Não guardamos as leis cerimoniais do Velho Testamento como nossa regra de fé e prática, mas as leis, os princípios espirituais e morais são atuais e preservados no Novo Testamento pela igreja.
Então, primeira coisa a entendermos: a contribuição cristã, se não é igual ao dízimo, tem que ser superior. No Velho Testamento, a lei estabelece o dízimo como obrigatoriedade. Era obrigado. Tanto que, lá em Malaquias, nesse texto que eu li, antes Deus diz: roubará o homem a Deus, porque o pessoal estava sendo omisso entre os dízimos, segundo a lei. No Velho Testamento, no Novo Testamento, não há nenhum mandamento com ordem expressa para que os cristãos deem o dízimo. Na verdade, Jesus não precisava deixar esta ordem, pois se a contribuição cristã não é igual ao dízimo, deve ser superior. Por quê? Primeiramente, por causa da ampliação que Jesus fez dos mandamentos do Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Nós vamos ver que Jesus citou alguns princípios do Velho Testamento e lhes deu uma interpretação mais forte. Olha só, 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito, etc, etc. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Isso se repete no verso 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometerão adultério. Eu, porém, lhes digo, e dá um peso maior. Qualquer que olhar uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Verso 34. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça o juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, etc, etc. E no verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que lhes perseguem. Amados, Jesus estava mostrando que a graça é superior à lei. A lei para os judeus era o teto. A lei para os cristãos é o piso. Eu, porém, vos digo. Então, o complemento de Jesus é mais pesado do que a lei trazia. A lei dizia: não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Quem olhar, quem na mente cobiçar, já adulterou. Não mate. Quem já insultar seu irmão, já pecou. Então, a graça é mais pesada, mais exigente, porque ela é superior à lei. Então, amados, a outra razão porque deve ser mais do que a lei estabelece, por causa das finalidades. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. O dízimo dos judeus era para sustentar o culto, isto é, ia para os levitas, sacerdotes. Esses dízimos não eram entregues em dinheiro, mas era fruto da colheita, do trigo, do azeite, assim por diante. Veja aqui esse texto de 32, versos 2 a 6. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém,
É esse o texto? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é 36. Eu acho que eu troquei o texto. Se alguém localizar, por favor, me ajude. Segundo Crônicas, 32. É onde Ezequias manda trazer os dízimos para o sustento dos sacerdotes. 31, obrigado. 31. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã, da tarde, dos holocaustos do sábado, nas festas de lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo, e trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Então, no Velho Testamento, os dízimos era para sustentar o culto, os sacerdotes e os levitas. No Novo Testamento, ou na ação dos cristãos, o dízimo é para promover a expansão do reino de Deus e sustentar a igreja. A segunda coisa é entender que a contribuição cristã, ela deve ser, primeiramente, voluntária. 2 Coríntios 9:7. Por favor, quem puder achar. Vamos exercitar, né? 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque, leiam comigo, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós vimos, amados, que lá no Velho Testamento, na lei, o dízimo era imposto, obrigatório. Quando não davam, Deus dizia, eu estou me roubando. Estou roubando a ajuda dos sacerdotes. No Novo Testamento, não há essa obrigatoriedade. Por quê? Porque na graça, nada é feito por obrigação, mas por alegria, com entendimento, com amor e com fidelidade. A contribuição cristã, portanto, amados, não é imposto da igreja aos seus membros, mas é um ato voluntário e consciente, feito com alegria pela consciência de estar obedecendo à vontade de Deus. E também por estar contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. É o reconhecimento que nós somos administradores, mordomos de Deus, naquilo que Ele nos confiou, nos colocou em nossas mãos. A segunda característica da contribuição cristã, a primeira é voluntária, a segunda ela é metódica. 1 Coríntios agora, 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu chegar. Conforme a sua prosperidade. Proporcional à sua prosperidade. Então, quem ganhava mais, dava mais. A menos, dava menos. De acordo com a sua prosperidade.
Não deve, portanto, ela ser eventual e circunstancial, mas metódica, isto é, mensal ou semanal, de acordo com aquilo que nós recebemos. Todos nós nos alimentamos diariamente, pelo menos 3 vezes por dia. Isso é metódico. A Bíblia fala, para que haja mantimento na minha casa. Amados, a igreja, esta igreja, todos os igrejas são assim, mas a nossa igreja tem um orçamento de previsão de entrada, de receita. Então, esse orçamento é aplicado e distribuído para aquilo que nós precisamos. Quando esse orçamento não é alcançado, é porque alguns, deixaram de contribuir. E isso desfalca o orçamento. A igreja, naquele mês, termina. Quem viu na Assembleia já viu isso. Termina o mês com um déficit no mês. Embora não está devendo porque ela tinha um saldo que fica sempre uma reserva de caixa que previne sair. Mas não deveria ser assim, né, amados? Que no final do ano a dificuldade é essa. Como não temos uma reserva de caixa mantida durante o ano, no final do ano tem o 13º dos funcionários, tem a oferta natalina dos obreiros. Então, isso sobrecarrega muito a nossa tesouraria. E a terceira característica da contribuição cristã é que ela deve ser proporcional aos rendimentos, de acordo com a prosperidade. Do ponto de vista espiritual, o dízimo é igual para todo mundo. Aqui, nessa igreja, ninguém dá mais dízimo do que ninguém. Você pode dar um dízimo de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil, o outro dá um dízimo de 10 reais, diante de Deus, é igual, porque é o dízimo. É proporcional à sua renda, àquilo que Deus lhe deu, então você tira daquilo que Deus lhe deu e devolve para ele proporcionalmente. Então, graças a Deus que é uma contribuição justa, que não dá o direito a ninguém de se achar mais ou melhor do que ninguém. Na outra igreja que eu pastoreei, havia um irmão que tinha um dízimo significativo. Então, depois ele me disse isso. Um irmãozinho chegou para ele e disse assim, você, porque dá um dízimo grande, quer ser o dono da igreja, né? Eu disse, não, meu irmão. O dono é você, que não dá nada. E usufrui de tudo. Ele tem razão. Porque quem não dá nada, não entrega, não devolve, está usufruindo de tudo que a igreja oferece. Está friozinho? Tá. Tá frio ou está quente? Está gelado, né? Isso custa. Luzes. Esse pastor bonitão aqui. Tudo é custo. Então, quem não participa, usufrui. É como se fosse o dono. Venha a nós o teu reino. Mas a ti, nada. Amado, desculpa eu estar sendo meio enfático, mas às vezes a gente tem que dar uma de brabo, né? Terceira coisa a considerar na contribuição cristã. O dízimo está identificado com o cristão. Não é originado na lei. Vimos que na lei existia e era obrigatório. Mas o dízimo, ele é anterior à lei. Se nós vejamos Gênesis, capítulo 14,
versículo 18 a 20. A experiência de Abraão, quando ele voltou da guerra, quando ele foi libertar seu sobrinho Ló, o Melquisedeque, sacerdote, foi encontrar-se com ele. Então diz lá o texto. 18. 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas tuas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Interessante, né? Quer dizer, era uma prática que já existia, já do conhecimento, que ele fez. Outra experiência foi de Jacó. Lembra de Jacó? Quando ele... Antes de falar de Jacó, deixa eu só trazer uma coisa aqui sobre Abraão. Abraão é chamado o pai dos crentes. É o nosso exemplo. Veja Romanos 4,16. Romanos 4,16. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa já firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Filhos de Abraão pela fé. Descendência de Abraão. E o outro texto é o de Jacó, lá em Gênesis capítulo 3, versos 7 a 9, quando Jacó foge da casa de seu pai para a terra da sua mãe, ele tem aquela visão dos anjos que subiam e desciam a escada lá no deserto. Eu acho que não anotei o texto não, mas os irmãos conhecem a história. E o texto lá diz que depois que Jacó teve aquela visão, é Gênesis 20 até aqui, Gênesis 28. Gênesis 28. Versos 20 a 22. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Isso foi antes da lei. Abraão, Jacó. Quer dizer, era uma coisa que eles sabiam que existia, conheciam, era uma prática que existia de alguma maneira naquele tempo. Em Gálatas, capítulo 7, capítulo 3, versos 7 a 9, Gálatas 3, 7, nos diz assim: sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Terceiro ponto dessa reflexão sobre a contribuição cristã: as bênçãos do dízimo. Amados, o dízimo é um ato de fé, porque se você for pensar, você não dá. E nós somos egoístas, somos muito para nós mesmos. Ato de fé, obediência do crente.
e de gratidão também. E ele abençoa a igreja. É através dele que o patrimônio físico da igreja é mantido ou ampliado. É através dele que os pastores e os obreiros das congregações e os funcionários são sustentados. É através dele que a obra missionária realizada é possível expandir o evangelho da igreja, pela igreja. A nossa igreja, se você não sabe, já organizou 20 igrejas. E mais uma será organizada agora. Hoje tem 7 congregações. Missionários na África, na Espanha, República Dominicana, apoia uma na Austrália, na França. Então, é uma igreja que tem uma visão para fora. E o dízimo tem personalidade para fora, não apenas para o nosso próprio uso. É através dele que a ação social da igreja é realizada. Está aí o desafio do projeto do Instituto Gênesis. O João Maquete está lá atrás, se você não viu, lá atrás. Vamos construir aquele projeto ali no terreno da igreja para agir socialmente, dar ajuda, apoio a comunidades carentes, e muitos já se converteram através do que já existe lá. É o famoso Poeirão, não é isso? Nós temos um campo de futebol chamado Poeirão. Mais breve teremos um campo society. Olha. E uma quadra coberta. Só não chame de Mungubom, por favor. Além disso, o dízimo abençoa a quem dá. Ou melhor, a quem entrega. A gente não dá, a gente entrega, né? Devolve. Malaquias 3,10 diz: tragam todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus. Não derramar sobre vocês bênção sem medida. Abre em 2 Coríntios. O pastor Cassero, na quarta-feira, as 2 quarta-feiras, falou sobre isso aqui de maneira muito muito boa. 2 Coríntios, capítulo 9. É a lei da semeadura. Nove, 6 a 10. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo é proposto o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E ainda, Provérbios, abre Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Coração generoso é o tema desta série. Amados, e finalizando,
Em Lucas, capítulo 6, verso 38. Olha, eu não coloquei os textos na tela de propósito, viu? Para exercitar um pouquinho, né? Tirar a poeira da Bíblia. Lucas, capítulo 3, perdão, 6, 38. Obrigado, vocês estão atentos. 6, 38. Quem toca a versão do centenário da igreja, que é essa daqui, a NAA, mesmo os outros. Vamos ler a uma voz esse texto? 38. Dei e lhe será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Ô, glória. Amém? Na verdade, irmãos, o crente não dá o dízimo. Não é dele? O dinheiro é do Senhor. Ele devolve ao Senhor a parte que o Senhor pediu. Eu estou lembrando, sabe aquela história? A história de Adão. Adão foi colocado no Éden com Eva. Maravilhoso lugar. Tudo era dele. Ele tinha que administrar tudo ali. Exceto uma coisa, que era o dízimo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não satisfeito com tudo mais, deu ouvido ao diabo, comeu do fruto, pecou, e nós sofremos até hoje as consequências disso. Aquela parte era do Senhor. Eles não podiam comer aquilo ali. Era do Senhor. Amados, o dízimo é do Senhor. Mas, infelizmente, nós temos, muitas vezes, comido dele. E ficamos sem entender por que é que não dá certo, porque não somos abençoados, que acontece isso. É uma consequência natural, amados. Ela é da semeadura. Se você obedece, Deus abençoa. Estou finalizando. O dízimo, portanto, é a contribuição cristã por excelência. A contribuição mais justa que pode acontecer, como eu já falei, porque ela é igual para todo mundo. Se você não entrega, não devolve o dízimo, está privando a ação abençoadora de Deus na sua vida. E através dela, há de muitas pessoas que serão alcançadas pela ação da igreja. Uma parte do seu dízimo é usada no programa da igreja. Outra parte vai abençoar o Estado, através da Convenção Batista Paraibana. Outra parte vai abençoar o Brasil, porque a Convenção Batista Paraibana, que recebe nossos dízimos, a parte dos nossos dízimos, também tira uma parte e manda para a Convenção Batista Brasileira. Além das ofertas missionárias que nós temos. Então, abençoa o Brasil e o mundo, através das juntas missões nacionais, missões mundiais e estaduais. Lembre-se que você foi salvo pela graça de Deus, porque Deus é generoso para com você. Deus deu a você a vida terrena, a vida eterna, uma igreja para congregar, uma família, o sustento, o privilégio de respirar, saúde e tantas coisas mais. O que ele requer de nós é que sejamos generosos em dar a ele o que é dele.
e Ele se responsabiliza por multiplicar nossos recursos. Muitos irmãos poderiam testemunhar dessa verdade. Como tem sido fiéis na devolução do dízimo, além disso, contribuído com missões, doado para a questão do amor, ajuda alguém a participar dos cursilhos e assim por diante, e não tem faltado nada, pois a lei da semeadura funciona. Quem semeia muito, colhe muito. Amado irmão ou irmã, se você ainda não é dizimista e é membro desta igreja, essa palavra é para você. Coloque-se diante de Deus, creia na sua palavra e decida participar do exército dos crentes, que são mordomos fiéis e obedientes ao Senhor. Dura esse discurso, né? Disseram para Jesus, dura esse discurso. E muitos deixaram de seguir Jesus. Mas não deixe de seguir ao Senhor, não. Vamos ficar de pé. Faça a sua oração. Se você é dizimista, louve a Deus, agradeça, porque Deus tem lhe dado essa condição, esse privilégio, você está andando de dia com Ele. Se você não é ainda, peça a Deus que lhe ajude a ser. Reconheça. E peça, Deus vai ajudar você, com certeza. Pai querido, aqui está a tua igreja, Pai. Salva, remida e lavada pelo sangue de Cristo. Porque o Senhor é generoso para conosco. Nos dá a salvação, nos dá a vida, nos dá o nosso sustento. Pai amado, como igreja, nós temos responsabilidades. Reconhecer a tua soberania, tua majestade e grandeza. E também que somos teus mordomos, administradores daquilo que o Senhor nos confiou, que tudo é teu. Não levamos nada quando morrermos. Então, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos ajuda a entender, obedecer e a praticar. Obrigado, Pai, pelos teus filhos, que são fiéis, que têm sido aqueles que têm mantido esse trabalho pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua constância. Mas, Senhor, se nesta manhã aqui há alguém que ainda não é, só o teu Espírito que pode convencer, não é a minha palavra. É o teu Espírito Santo que pode convencer da importância desta responsabilidade, dessa mordomia. Senhor, abençoa a tua igreja na aplicação dos recursos que recebe, para que possa fazer com sabedoria, como tem sido até agora, com muita responsabilidade, Pai. Te louvo a Deus pelos nossos irmãos da tesouraria, nossos irmãos diáconos, comissão de finanças, por aqueles que trabalham e administram, Deus, os recursos da tua igreja. Muito obrigado a Deus por cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Se tem alguém aqui nos visita hoje, só informar o seguinte, que os recursos da igreja, depois do ofertório aqui, os diáconos vão lá, contabilizam o dinheiro, registram, ele é colocado na conta da igreja. Nenhum pastor pega nesse dinheiro, a não ser quando recebe a sua gratificação. Porque talvez aqui em alguma igreja haja um pastor que saca a malinha, a bolsinha, né? Carregada. Vou colocar no banco, na minha conta. Aqui não existe isso, graças a Deus. E na Assembleia você pode ver a transparência de tudo aquilo que é feito e usado na igreja. Amém, amados? Continue a me amar, por favor, viu? Não deixe de me amar, não.
Vamos interpretar a bênção logo após a escola bíblica. O amor de Deus, nosso Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Permaneça com a sua igreja, hoje e sempre. Amém. Vão na paz.